Então vamos, pessoal, à resolução do nosso problema, né? A primeira coisa que a gente tem aí no enunciado, né, que ele pede que a gente considere essa derivada da entalpia igual a Cp dt, mais a esse termo grande, né, que é volume menos temperatura, que multiplica a derivada do volume com a temperatura e a pressão constante, tudo isso dp. Ele pede que a gente considere isso aí como uma diferencial exata e a partir daí demonstre que a derivada do Cp com a pressão, a temperatura constante, é igual a menos T, derivada segunda do volume, em relação à temperatura ao quadrado com a pressão constante. Primeiro passo para resolver esse tipo de problema, né, é identificar algumas coisas úteis. A primeira que eu identifico aqui é que a entalpia, né, nesse caso, é escrita com uma diferencial exata aí da temperatura e da pressão. Então esse vai ser o ponto de partida da nossa solução, né? Vou escrever a entalpia como uma diferencial exata de temperatura e pressão. Isso aí me leva a essa equação que vocês estão vendo aí na tela. E essa equação vai ser muito útil, porque observem que eu posso pegar esse primeiro termo aí que multiplica o dt e identificar ele como Cp, e pegar o segundo termo e identificar ele como aquele parêntese grande que a gente observa ali. Então é isso que eu vou fazer, vou pegar esse primeiro termo e identificá-lo como Cp. Nessa derivada da entalpia com temperatura e pressão constante é o Cp. A partir daí eu posso tomar a segunda derivada desse termo, fazer que a derivada segunda dele com a temperatura e com a pressão vai ser uma derivada de Cp com a pressão mantendo a temperatura constante. Então está aí o primeiro lado, né, a primeira parte resolvida. Agora o que a gente precisa fazer é resolver essa segunda parte aí da minha equação, né, que é esse termo aí de derivada da entalpia com a pressão e a temperatura constante é igual àquele cochete grande, né, que é volume menos temperatura, derivada do volume com a temperatura e a pressão constante. A partir daí eu vou tomar também a segunda derivada, nesse caso em relação à temperatura, né, para o meu sistema. E vou tomar essa derivada em relação a esse cochete grande aí todo também, tá? Então, fazendo aí essa segunda derivada, para os termos envolvidos aí dentro do parêntese, né, a gente vai ficar com a derivada do volume com a temperatura e a pressão constante, menos T, derivada segunda do volume com a temperatura ao quadrado menos a pressão, e a derivada do volume com a temperatura ali em relação à pressão, que multiplica 1. Essas derivadas de volume com a temperatura e a pressão constante se simplificam, né? De forma que a derivada segunda da entalpia ali com pressão e temperatura é igual a menos T, derivada segunda do volume, derivada da temperatura ao quadrado com a pressão. Observem que as segundas derivadas necessariamente são iguais, né? Porque não importa a ordem de diferenciação. Mesmo princípio que usamos para a construção das relações de Maxwell. Com isso, nosso problema está feito, né? Conseguimos chegar aí à prova que a gente queria demonstrar da nossa relação, que é a prova que foi solicitada no problema aí, especificamente falando.